façamos hoje a leitura do capítulo 11 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. Marcos 11:1. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11:1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Marcos 11:2. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. Marcos 11:3. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui. Marcos 11:4. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. Marcos 11:5. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Marcos 11:6. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Marcos 11:7. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Marcos 11:8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Marcos 11:9. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Marcos 11:10. Bendito o reino do nosso pai, Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Marcos 11:11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Marcos 11:2. A figueira seca, a purificação do templo. E, no dia seguinte, Marcos 11:12, quando saíram de Betânia, teve fome. Marcos 11:13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos 11:14. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Marcos 11:15. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Marcos 11:16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Marcos 11:17. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Marcos 11:18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Marcos 11:19. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Marcos 11:20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Marcos 11:21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Marcos 11:22. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:25. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:26. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11:27. Interrogação acerca do batismo de João.
Marcos 11, 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Marcos 11, 28. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Marcos 11, 29. Mas Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondem-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Glória a Deus, aleluia. Marcos 11, 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Marcos 11, 31. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que o não crestes? Marcos 11, 33. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Marcos 11, 33. Se porém disser, e respondendo, disseram a Jesus: não sabemos, e Jesus lhe replicou: também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Glória a Deus, aleluia. Vejamos alguns comentários aqui a respeito do capítulo 11 do livro de Marcos. O primeiro é o seguinte: a localização de Betfagé não era conhecida, mas devia ser perto de Jerusalém. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Jesus fez muitas vezes esse percurso. Ele ficava hospedado na casa de Maria, Marta e Lázaro, de onde era possível ir a pé até Jerusalém para ministrar. Glórias a Deus, aleluia. Bem, o próximo comentário se refere aos versículos entre 2 e 8. Diz o seguinte: a entrada triunfal em Jerusalém ocorreu na semana anterior à crucificação, como a culminância da oferta do rei. Zacarias profetizou que o rei de Israel viria pobre e montado sobre um jumento. Por causa dessa referência, o jumento tornou-se um animal associado ao Messias. Quando Cristo retornar em glória para estabelecer o seu reino, ele fará uma entrada militar real, montando um cavalo branco. Amém, aleluia, glórias a Deus. Com relação ao versículo 11, diz o seguinte: Hosana, em hebraico, literalmente significa salva agora. Era originalmente uma oração na qual o poder de Deus para salvar era invocado, mas evoluiu para um mero grito ou saudação. Entre os versículos 12 e 14 do capítulo 11 do livro de Marcos, há o seguinte comentário: o significado completo de amaldiçoar a figueira é difícil de discernir. Sua ocorrência no contexto da purificação do templo talvez sirva para ilustrar a esterilidade do sistema religioso, o que deveria ser um local onde as pessoas pudessem se alimentar espiritualmente. Na verdade, não oferecia alimento algum. E com relação aos versículos 15 a 17, do capítulo 11 de Marcos, há o seguinte comentário: muitos cambistas no templo tornavam-se meros fazedores de dinheiro. Alguns lucravam com práticas desonestas. Com relação ao versículo 18 do capítulo 11, o comentário é o seguinte: o sacerdócio havia se deteriorado em um sistema político no qual o poder era necessário tanto para conseguir um cargo quanto para ocupá-lo. Os sacerdotes não eram mais descendentes de Zadok, linhagem da qual provinham os principais sacerdotes, desde o tempo de Salomão até Antíoco IV. O governante que havia conquistado o poder selecionava os sumos sacerdotes. Finalmente, o cargo deteriorou-se tanto que podia ser obtido através de suborno das autoridades do governo. Dessa forma, os sumos sacerdotes, juntamente com os capitães e tesoureiros do templo, eram membros de famílias ricas e influentes que formavam um pequeno e poderoso grupo na sociedade. Com relação ao versículo, capítulo 11, o último comentário é o seguinte: diz assim: embora a oração seja um recurso mais poderoso conhecido pelo homem, ela se torna impotente quando aquele que ora não é capaz de perdoar. Glória a Deus, aleluia. Jesus não estava sugerindo a perda da salvação. Dois aspectos do perdão são apresentados: o perdão que traz salvação, um acontecimento único realizado por Jesus na cruz, e o perdão entre os crentes,
que preserva a comunhão. As palavras-chave vosso Pai determinou esse último aspecto. A posição de um crente como membro de uma família não pode ser perdida, mas a comunhão pode ser quebrada. A segurança de pertencer à família é maravilhosa, mas a severidade com que a falta do perdão é tratada não pode ser negligenciada. Uma compreensão correta do poder do perdão de Deus produzirá em nós a capacidade de perdoar as outras pessoas. Glórias a Deus. Aqui tem uma afirmação muito importante, né? Diz assim, ó, embora a oração seja um recurso mais poderoso conhecido pelo homem, olha só, ela se torna potente quando aquele que ora não é capaz de perdoar. Mas que coisa maravilhosa, né? Se você é capaz de perdoar, então você tem uma arma, né, muito potente em suas mãos. Bem, preste atenção, esses panfletinhos evangélicos, eles são muito distribuídos nas ruas, né? Mas nesse período de pandemia, eles desapareceram completamente. Ninguém podia distribuir papéis, né, para não transmitir o vírus. Então esse panfletinho evangélico, ele está aqui bem amassadinho, estava assim, guardado aí, eu vou ler, que diz assim: se ajoelhar diante de Deus é melhor do que se curvar diante de qualquer problema. Por que algumas pessoas ou muitas pessoas se curvam diante de qualquer dificuldade que surge em sua vida? Será que você pode me responder isso? Será que o motivo desse desespero resume-se na falta de crença no Senhor Deus? Eu acho que já respondi, não é mesmo? Então pare de andar cabisbaixo, levante a cabeça. Deus não colocou você nesse mundo para sofrer. Nosso Senhor nos deu a glória da vida para vivermos intensamente na sua palavra. Por isso tenha fé, pois ela o salvará. Diga bem alto, creio em ti, Senhor. Diga de coração e verás muita coisa irá mudar na sua vida. Aceite a Jesus, pois ele opera em sua vida, mesmo que não perceba. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha amada irmã. Olha, esse panfletinho, a letra é muito minúscula, eu vou me esforçar para ler. Diz assim: visite uma igreja evangélica, Rua Jasmine, número 34, Goianazes, São Paulo, CEP 084 90-000. O número de contato 11, que é São Paulo, né? 6726-0062 ou 9243-1376. E o e-mail para contato é folhetodapublicita@hotmail.com. Tá bom? Então é isso. Então, olha, se ajoelhar diante de Deus é melhor que se curvar diante de qualquer problema. Então, como se ajoelhar diante de Deus? Você pode ajoelhar em qualquer lugar. Ajoelha no chão, ajoelha no chão do quarto, no chão da cozinha, no chão da sala. Aonde você estiver, você pode se ajoelhar. E aí, então, você vai usar essa poderosa arma aqui contra os problemas, as dificuldades que todos nós enfrentamos. Cada um maior do que o outro. Para algumas pessoas muito maiores do que outros, mas, mesmo assim, todos passam por muitos problemas, todos passam por muita tribulação. E às vezes nem adianta, você liga para um, conta seu problema, liga para outro, conta seu problema, liga para outro, conta seu problema. Né? Não, meu irmão, se ajoelhe e conte tudo a Deus. É melhor, funciona. Né? E aqui, ó, ele diz, embora a oração seja o recurso mais poderoso conhecido pelo homem. Você parou para pensar nisso? Então, perdoe seu irmão, perdoe sua irmã, perdoe seu pai, filho, filha, vizinho, seja quem for, para você então poder desfrutar dessa arma. A oração é o recurso mais poderoso conhecido pelo homem. Que bom que nós temos essa arma tão poderosa, né? E o mais interessante é que muita gente não sabe disso, né? Que dispõe dessa arma tão poderosa. Bem, muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques, meu canal é Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.